Oi, vamos para a nossa aula. Me diz aí, o que é que você está fazendo agora? Em casa. Porque, olha, chegou a hora de assistir a aula aqui no Projeto Educa Balsas. Então, vem com a gente assistir a aula, se prepara, dança aí a nossa musiquinha da vitória nos estudos e vamos aprender. Hoje, 7º ano, eu tenho uma coisa muito boa para vocês, uma surpresa para vocês. E antes dessa surpresa, eu gostaria de dizer o quê? Seja suave, seja suave. Não deixe o mundo te endurecer. Não deixe a dor te fazer odiar. Não deixe a amargura roubar sua doçura. Porque nós precisamos ser suaves com a vida, suaves com o nosso próximo e suaves conosco mesmo, com mim mesmo, como se diz por aí. Porque ao ser suave, você é gentil, você é tolerante, você é educado, você é sempre querido onde quer que você vá. Então, seja suave, ok? E também seja suave aqui com a nossa aula. Senta aí na cadeira, no sofá, no chão, não sei aonde, mas vem assistir a aula aqui de língua portuguesa, ok? Então, vamos lá, sem mais delongas. Título de hoje, nosso tema é Circulação de notícia em cartaz de campanha. Circulação de notícia em cartaz de campanha. Calma aí, não se desespere que eu vou aprofundar isso, tá bom? Fica aí. Ó, faz que nessa garotinha aqui, ó, passando a página do livro e aprendendo cada vez mais. Então, nosso componente curricular, língua portuguesa, campo de atuação jornalístico, midiático e nossa habilidade. Nós vamos assim aprender um pouquinho a planejar notícia impressa e essa notícia impressa pode ser circulada, que tal? Pode ser veiculada em cartaz. Você sabia disso? Eu vou usar uma notícia e vou colocar no cartaz. Sim, isso pode acontecer, isso é muito utilizado. Então é isso que a gente vai aprender hoje. Aprender a colocar uma notícia ali impressa num cartaz de campanha, nesse caso. Aí aqui com as nossas habilidades específicas. Identificar o gênero adequado à demanda de comunicação. Por exemplo, eu tenho que informar algo, vou anunciar um evento, anunciar uma campanha. Onde é melhor colocar isso? É no jornal? Na internet? No cartaz? Mensagem do WhatsApp? Num texto escrito? Num panfleto? Num banner? Então eu tenho que pensar tudo isso. Tudo isso eu tenho que pensar. Temos que fazer o que mais? Levantar dados relevantes, considerando as condições de produção que envolvem a circulação de textos. Sim, se eu vou divulgar alguma coisa, eu tenho que ter os dados necessários para essa divulgação. E planejar o texto considerando a produção de roteiros e síntese de informações. Gente, sempre planejar o texto é indispensável. Você não pode fazer um texto lipam, a primeira vez e já está pronto, não. Ele é planejado, ele é pensado, analisado, faz-se um rascunho, depois passa-se a limpo, tá bom? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Bem, o que eu tenho aqui? Se liga, menino, se liga que tem notícia aí. Bem, eu sei que vocês já trabalharam o gênero notícia, mas e aí, você lembra o que é esse tal de gênero notícia? O que é notícia? Algo que alguém me contou, que alguém me falou, que eu ouvi, que eu li? Mas aí, gênero notícia, o que é? Eu trouxe aqui para você. Texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Acontecimento real, hein, meninos? Não é fake news. Então, uma notícia é um texto informativo, ele traz informações sobre um fato ou acontecimento real e atual. A notícia é sempre atual. Se é de 1500 para lá, para trás, não é mais notícia, porque todo mundo já sabe. Ok, então lembra aí, notícia é um texto que traz informações e essa informação tem que ser atual e real. Eu não transmito fake news para ninguém, espero que você também não. Certo, então se ligou do que é notícia. Agora vamos lá, trouxe aqui uma notícia. Governo de Paraíso aponta campanha de combate ao trabalho infantil.
Gente, Paraíso é uma cidade de Tocantins, tá bom? Não vamos pensar coisa não, tá? Então, governo de Paraíso apoia a campanha de combate ao trabalho infantil. Trouxe aqui essa notícia, aí eu vou... Isso aqui é só relembrando, tá? Porque você já estudou. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui, ó. A estrutura da notícia, nós temos o quê? O título. Nós podemos ter, abaixo do título, um subtítulo ou linha fina. Mesma coisa. Mas, algumas vezes, ele se torna opcional. Nessa notícia não teve, então também não iria criar, não é porque nela própria não tem. Mas poderia vir um título ali, um subtítulo que é a mesma coisa que linha fina. Aqui não teve. Então, título, aí nós temos o lead. O que é o lead? É o primeiro parágrafo, dependendo do tamanho da notícia, do corpo, do desenvolvimento, é o primeiro e segundo parágrafos que vão trazer o quê? As informações principais dessa notícia, resumidas, informações resumidas ali sobre a notícia. Depois do lead vem o corpo da notícia. Então, esses dois parágrafos aqui são o corpo da notícia, que é a notícia em si, bem aprofundada, bem explicada, bem analisada, pode ter subtítulo, tudo isso vai ter aqui na nossa notícia. Pode ter a voz aí, a opinião, entre aspas, né? A voz de alguém que foi entrevistado, que foi pesquisado para compor, estruturar essa notícia. Então, título sempre vai ter. Subtítulo ou linha fina é opcional. Lead sempre vai ter. E depois do lead, o corpo da notícia. E aí vamos ver alguma coisa a mais sobre a notícia, né? Tem que relembrar. Então, ao produzir um texto desse gênero, além de relatar o fato, o que acontece, é necessário apresentar concretude ao texto, ou seja, fortalecer a certeza de que a história é verídica, que ocorreu de fato. A comprovação da notícia se faz com o fornecimento de dados que concedam confiabilidade ao texto, como data e local onde ocorreram os fatos, declaração e depoimentos de pessoas envolvidas nos ocorridos, imagens e outros. A notícia deve se mostrar confiável. Então, na notícia pode ter foto, tem que ter dados, tem que ter o quê? Um depoimento, se você puder ter, colocar. Depoimento, uma declaração, que é a voz de alguém confiável ali falando sobre essa notícia. Certo? Aí nós temos algumas características da notícia, vamos lá. São veiculadas nos meios de comunicação, jornal, TV, sites, revistas. O que nós temos mais? São textos descritivos e ou narrativos. Ele vai descrever uma situação, um fato que aconteceu, mas também pode narrar. Utiliza linguagem formal, clara e objetiva. E por que essa linguagem formal, clara e objetiva? Porque vai se tornar acessível para toda a população. Se torna mais acessível. Vamos evitar gírias, figuras de linguagem, porque depende mais de uma interpretação subjetiva. Então, clara, objetiva, concisa, com linguagem denotativa. Palavra no sentido real. E textos de cunho informativo. Eu tenho uma notícia, então qual é o objetivo dela? Informar. Pronto. Temos aqui mais um pouquinho. O tempo verbal usado é o pretérito e o presente. Então, geralmente eu escrevo no passado e no presente. Busca ser imparcial, impessoal e objetiva. Então, eu vou escrever a notícia? Mas eu vou escrever a notícia com base no que eu pesquisei, com base no que foi fato de verdade. Aí o que acontece? Quando eu falo assim, ela é imparcial, impessoal, aí posso trazer várias opiniões ali dentro da minha notícia para deixar ela bem imparcial mesmo. Essa pessoa é a favor, essa é contra, essa tem uma opinião X, essa já tem outra opinião. Então, você vai trazer vozes ao seu texto, embasar, fundamentar o seu texto. Textos com títulos, principal e auxiliar, que é o título e o subtítulo. Eu falei que o subtítulo também pode ser opcional, dependendo do que a professora pede, aí da sua notícia. E é escrito geralmente em terceira pessoa. Terceira pessoa ali do singular, tá? Para tornar o texto realmente impessoal. Não tem nenhuma pessoazinha ali participando. Nem eu e nem nós.
E nós temos o que agora? Vamos nos ligar no que? O cartaz de campanha, porque o título da nossa aula se refere a circulação de notícia em cartaz de campanha. Será que isso é possível? Então é isso que a gente vai saber agora. E o que é um cartaz de campanha? Eu sei que você faz cartaz todo dia na escola, de geografia, de história, de português, de inglês. Mas aí agora, será que o cartaz da escola é o mesmo cartaz de campanha? Pode e não pode ser. Você vai utilizar cartolina, pincel, informações, dados, imagens, tudo isso o cartaz de campanha usa. Mas a diferença é que o seu cartaz tem um objetivo, um cunho escolar, só expor uma informação. E o cartaz de campanha, ele tem outro cunho, além de expor uma informação. O cartaz de campanha tem que convencer o leitor a participar de alguma coisa. Não é só informar uma notícia, um dado, um fato, não. Então, cartaz de campanha, texto também informativo, assim como a notícia, mas é marcado pela função informativa, o nome já diz, e pela função apelativa, ou seja, ao mesmo tempo que ele está informando alguma coisa, ele está apelando, tentando te convencer de alguma coisa, te persuadir a tua opinião sobre alguma coisa. A campanha que está sendo aqui defendida, está sendo transmitida, repassada. A gente vai ver aqui. Então vamos lá. Nós temos aqui um cartaz de campanha. Vamos ler. Bom, antes de ler, é importante observar como foi construído esse cartaz de campanha. Tem linguagem verbal, tem linguagem não verbal. É um cartaz assim colorido, foi bem organizado. O que você pensa? Tem os responsáveis pela campanha? E aí? Então vamos à leitura. Vamos combater o trabalho infantil. Trabalho é para adulto. Criança tem que brincar e estudar. Brincar, estudar, viver, trabalhar só quando crescer. Campanha nacional pela erradicação do trabalho infantil. 12 de outubro, 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Procure o Conselho Tutelar, Disque 100 e temos a realização, as instituições responsáveis pela campanha, pelo cartaz de campanha. E aí, vamos analisar aqui tópico por tópico. Temos o quê? Brincar, estudar, viver, trabalhar só quando crescer é o slogan. Geralmente o slogan de um cartaz é algo que, como eu posso dizer, chame a atenção e seja fácil para você aprender, fácil para você memorizar. Como se você tem um poeminha, uma musiquinha. Brincar, estudar e viver. Trabalhar só quando crescer. Tipo um hip hop. Então, nós temos aqui o slogan. O slogan é diferente dos outros textos, porque ele vem sempre com letras maiúsculas para chamar a atenção, destacado. E o que acontece? Ele vai ser uma expressão que logo se apega aí, você memoriza facilmente. Nós temos o que também, dentro do nosso cartaz? Imagens. Imagens são sempre utilizadas em cartaz. Se você for produzir o seu de campanha, pode ser um desenho feito por você mesmo, um desenho, uma imagem que você vai pegar num livro, numa revista, num site. Cuidado aí quando você for pegar imagens aí na internet, tá? Com os direitos autorais. Veja com a professora sites que você pode pegar aí imagens de direito livre. Depois nós temos o quê? Nós temos aqui um texto que vai te ajudar a entender esse cartaz melhor, que é o 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Temos o quê? Responsáveis pelo anúncio, que é o município de Paraíso, lá no Tocantins, o governo federal, temos uma secretaria aqui, Defesa da Vida. Temos ainda ali, ó, aquele desenho ali do catavento colorido. Esse catavento colorido, gente, é nessas cores, apenas nessas cores, ó, verde, azul, amarelo, vermelho e laranja. Ele é o símbolo da luta mundial pela erradicação do trabalho infantil. Ah, eu vou ver um catavento em qualquer lugar azul ou só verde. É o símbolo mundial de erradicação para acabar o trabalho infantil? Não. Então, se eu for na Bélgica, no país Bélgica, se eu ver esse catavento ali, só ele ali na parede, aquelas pessoas ali lutam pela erradicação do trabalho infantil. Se eu for ali na cidade do Riachão e ver esse cartaz na praça, aqui tem uma campanha contra o trabalho infantil.
entendeu? Isso é um efeito de sentido. Onde ele estiver, é contra o trabalho infantil. Temos mais o que? Um tema, vamos combater o trabalho infantil. Então, o tema do cartaz inteirinho é combate ao trabalho infantil. E temos o que? Um subtema, trabalho é para adulto, criança tem que brincar e estudar. Então, veja só, esse cartaz aqui é cheio de, bem chamativo, tema, subtema, imagem, slogan, texto, responsáveis pelo anúncio. Trouxe uma imagem ali que é o catavento, que é reconhecida aí em diversas localidades, em diversos locais, nacionalmente. Então, é bem interessante. Mundialmente o catavento. Então, produzir um cartaz é fácil? Sim, quando você conhece o tema que vai ser trabalhado, seleciona a imagem, seleciona o texto, organiza bem ali seus textos, tanto faz verbal quanto não verbal, no seu cartaz. Mas nós vimos também que lá na notícia, governo de Paraíso lança campanha de combate ao trabalho infantil, trouxe o quê? Ele trouxe o texto em si, discorrido ali apenas na linguagem verbal. Então, será porque eles optaram por colocar aquela notícia no cartaz de campanha? Por que colocar uma notícia séria como essa no cartaz de campanha? Vai pensando aí, já que eu te pergunto de novo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o cartaz. O cartaz ele pode ser encontrado, pode ser produzido com diversos objetivos. Tem o cartaz escolar, o cartaz ali para você colocar cartaz de teatro, um cartaz de preços, de propaganda do supermercado, um cartaz de campanhas também, como a campanha do agasalho, cartaz no ambiente escolar, cartaz de cinema, expondo ali o filme que está ali no momento, um cartaz também de campanha, seja um mesário voluntário. Então, a gente pode produzir um cartaz para uma infinidade de coisas, infinidade de situações. E o cartaz, gente, o cartaz é o quê? Ele é muito bom porque eu vou expor o cartaz aonde? É esconder o cartaz? Não. Eu vou expor sempre o cartaz em um local público, onde todos que passarem por ali possam ler aquela mensagem, aquele anúncio, aquela publicidade ou aquela campanha. O cartaz usa a linguagem verbal, o lixo é seu, faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. E também utiliza apenas a linguagem não verbal. No primeiro cartaz nós temos as duas linguagens e na segunda temos apenas a não verbal. Se você produzir um cartaz com linguagem não verbal, apenas com linguagem não verbal, tem que ter cuidado, tá? Porque essa imagem, esse desenho, essa figura, esse símbolo não pode fugir do tema. Se é reciclagem, então é assim. Se é poluição, é daquele jeito. Se é consumo consciente da água, tem que procurar uma imagem que reflita isso. Não pode ser nada contraditório. Linguagem verbal, as palavras. Linguagem não verbal, os símbolos, os desenhos, as imagens, ok? Mais algumas características. Dentro do cartaz, gente, é importante prezar pela clareza e objetividade do texto. Porque o cartaz é algo pronto, algo óbvio, não precisa escrever um textão dentro do cartaz, porque lá no cartaz vai ter slogan, vai ter imagem, vai ter o responsável pelo cartaz, que são as instituições, as empresas ou as pessoas, então tem que ter cuidado. Sorriso saudável, futuro brilhante, clareza e objetividade, propaganda de creme dental. Quando ele faz essa propaganda aqui, esse coelho segurando a escova e um tubo de creme dental, já diz tudo. Propaganda de quê? Creme dental. Aí na linguagem verbal ele utiliza sorriso saudável, futuro brilhante. Pronto. Acabei, minha propaganda tá, perfeito, tá excelente. Clareza e objetividade. Não enrolei para dizer o que eu queria dentro do meu anúncio, do meu cartaz. Nós temos também, não deixe a violência entrar em campo. Denuncie a exploração de crianças e adolescentes. Olha, esse cartaz aqui é bem fofinho, né? Eu gostei tanto desse cartaz. Tem linguagem verbal, linguagem não verbal. Tem um menininho com as sardinhas aí, como se diz, no rosto, cabelo cacheado. Ele tá com a blusa da seleção brasileira, segurando uma bola e um cartão vermelho. Sabe o que ele quis dizer com isso? Não deixe a violência entrar em campo. Aí o que eu quero dizer com isso também? Dentro do cartaz de campanha, eu posso utilizar figuras de linguagem.
para tornar o texto mais expressivo, mais rico. Olha só, aqui diz, não deixe a violência entrar em campo. Será, gente, que a violência, como é que a violência é redonda, é quadrada, é magra, é gorda? Será que a violência entra em campo? A violência, todo mundo entrando em campo é a violência lá também. E aí? A violência não joga, ela não entra em campo. Quem joga são as pessoas, os jogadores. Então aqui ele utilizou uma figura de linguagem. Em vez de falar que os jogadores podem cometer violência, praticar violência, ele falou na violência ali em si, como se a violência fosse uma pessoa, dando vida à expressão, ao substantivo abstrato violência. Então o texto fica mais rico, porque talvez se eu dissesse não deixe os jogadores cometerem violência, ficaria pesado. Talvez eu nem utilizaria essa criancinha aqui representando o tema da campanha, não é? Então você pode usar a figura de linguagem para o seu texto ficar mais rico e expressivo. Temos o que mais sobre o cartaz? Olha só, o uso da criatividade também é importante para manter o texto atrativo e atingir mais pessoas. Temos aqui o cartaz. Deixa eu analisar. Tem linguagem verbal, tem um desenho ali. O ursinho está com uma tarja preta, uma faixa preta no olho. Exploração sexual infantil dá pena. Pena de 1 a 12 anos de prisão. Olha que interessante. Aqui esse cartaz foi criativo. Fala sobre a exploração sexual infantil. Então, ó, dá pena. Poxa vida, a criancinha é explorada sexualmente. Mas não é só essa pena aqui do coração que o cartaz está falando, não. É a pena de ser encarcerado, ó, de ser preso. 1 a 12 anos de prisão. Então, aqui ele foi criativo. Utilizou as mesmas palavras com dois sentidos, com um amplo sentido aí, para você entender melhor. Aí, o que acontece? Criatividade também é importante para o que? Atrair e fazer com que as pessoas entendam melhor o seu cartaz de campanha. Agora eu tenho aqui a notícia em si, o cartaz de campanha. Vamos ler a notícia. Governo de Paraíso apoia a campanha de combate ao trabalho infantil. Autor, Ana Paula Gomes. Fonte, Ascom do Governo de Paraíso do Tocantins. Em 12 de junho é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Para implementar as ações referentes ao tema, o Governo de Paraíso, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Paraíso, desenvolve campanha municipal de enfrentamento ao trabalho infantil. No âmbito municipal, a equipe do CREAS vem mobilizando a população para a campanha de combate ao trabalho infantil, com o objetivo de sensibilizá-la para o fim desse tipo de trabalho. A ação visa garantir os direitos das crianças e adolescentes, além de alertar sobre os riscos dessa prática que viola esses direitos. Nesse ano, a campanha do CREAS de Paraíso do Tocantins traz como tema: Vamos combater o trabalho infantil. Trabalho é para adulto. Crianças têm que brincar e estudar. As ações estão sendo realizadas de forma preventiva em unidades escolares e durante a festa agropecuária da cidade, com a divulgação de material informativo. Em caso de exploração do trabalho infantil, qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100 e denunciar. Olha, galerinha do 7º ano, aqui nós temos a notícia em si e nós temos um cartaz com essa notícia. E ainda há pouco eu te fiz uma pergunta. Será por que divulgar uma notícia em um cartaz de campanha?
Porque, gente, a notícia, geralmente, ela pode ser veiculada em jornal, em revista, em site, pode. Mas será qual dessas vai chamar a atenção do público, digamos, infantil? O texto, quando você entrega, ou o cartaz? Até mesmo do público adulto. Algo que chama mais atenção. Talvez o cartaz, porque é mais colorido, porque tem desenho, porque o texto é mais resumido, o texto é menor, porque foi organizado de uma forma que chama a atenção do olhar, da visão. Então, a notícia ela pode ser vinculada em diversos meios de comunicação. Um deles é o cartaz. E o cartaz, ele, digamos, vai ser talvez mais divulgado. Por quê? Porque eu posso colar ali na parede de uma casa, colar na escola, eu posso colocar no trabalho no meu local de trabalho, no supermercado, e talvez assim, a notícia em si, tal qual está lá na revista, está lá no jornal, nem sempre quando eu coloco ali vai ser lida, porque é um texto longo, as letras são pequenas, dependendo da pessoa, dependendo do local onde ele foi afixado, não tem ali uma imagem que chame a atenção. Então, a notícia foi transmitida aqui por meio do cartaz para chamar ainda mais a atenção do leitor, porque o cartaz é colocado no local público e é de fácil acesso para todos os públicos, seja ele infantil, adulto e qualquer região também. Então foi por isso que a notícia foi colocada aqui no cartaz, para chamar ainda mais a atenção do leitor, para fazer com que as pessoas, a população participe, motive e divulgue essa campanha, que é de combate ao trabalho infantil. Então, o que nós vimos hoje, circulação de notícia em cartaz de campanha. E só para relembrar, a notícia faz parte do gênero informativo, é organizada em título, sempre obrigatório, subtítulo ou linha fina, é opcional. Uma imagem referente ao tema da notícia é opcional também, mas muitas vezes quem escreve a notícia coloca para chamar mais atenção. Aí dentro da notícia em si do texto nós temos o lead, que é o primeiro ou segundo parágrafo que traz ali um resumo bem conciso de toda a notícia, os detalhes principais, as datas, onde aconteceu, com quem, e depois tem o corpo da notícia, onde você vai discorrer tudo o que foi colocado no lead de forma bem mais profunda. Já o cartaz, que você já produz aí na sua escola, com certeza, ele tem um slogan, que é sempre em caixa alta, sempre em letras maiúsculas, para chamar a atenção. Tem um corpinho do texto, o corpo do texto, para você explicar um pouquinho o seu slogan, o seu tema. Traz a imagem que chama a atenção. Sempre vai trazer ali o logotipo, a marca de quem está anunciando, quem está produzindo esse cartaz de campanha, essa campanha em si. Ok? Então, e por que colocar uma notícia no cartaz de campanha? Para ser mais divulgado, para chamar mais atenção, visto que o cartaz de campanha é colocado em qualquer ambiente público, para diversificar o público-alvo, porque a notícia ali no texto longo chama a atenção do adulto, mas será que vai chamar a atenção do público infantil? Não, então eu vou colocar no cartaz, que vai trazer imagem, que vai trazer colorido, que vai chamar a atenção do público infantil, de qualquer outro público também. Certo? Então, circulação de notícia em cartaz de campanha. E lembra, quando eu vou colocar notícia no cartaz de campanha, eu tenho que resumir o meu texto. Eu vou condensar o meu texto em frases, em tópicos, não naquele texto enorme que ali nós fizemos a leitura da notícia, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários do canal, no YouTube, que eu vou te responder. Deixa umas dicas lá também, tá bom? Então, bons estudos para você, fiquem com Deus, façam as tarefas, respeitem os pais e os professores, hein? Beijo para vocês, até a próxima aula.